Olá, olá pessoal, eu estou de volta agora para falar da criação de elipses e arcos de elipses. O AutoCAD permite a criação desses dois elementos de maneira muito simplificada. No caso da elipse, o programa me pede apenas que eu indique dois elementos, o tamanho do primeiro eixo e o tamanho do segundo eixo. Então, o comando elipse fica aqui no menu Draw, Ellipses, tá aqui, Draw, Ellipses. Eu também posso acessar esse comando a partir da barra de ferramentas Draw, comando Ellipse. Então tá aqui no meu canto esquerdo, comando Ellipse. Eu falei que eu posso desenhar essa figura a partir da indicação de dois elementos, primeiro eixo e segundo eixo. Então vamos lá, desenhar uma elipse de maneira bem simplificada. Peguei o comando, o programa me diz aqui na linha de comandos, especifique o endpoint do eixo. Então eu clico num ponto, tá aqui, clico no segundo ponto. No momento que eu faço isso, eu especifico a dimensão do primeiro eixo. Observe o que acontece agora. O programa grava o centro da elipse, ou seja, o cursor fica aqui preso no centro da elipse e ele espera agora que eu clique no segundo ponto. Tá aqui, elipse. Pronto. No momento que eu faço isso, eu especifico a dimensão do segundo eixo. Mais uma vez, elipse. Pego o comando, clico no primeiro ponto, arrasto, clico no segundo ponto, especifico a dimensão do primeiro eixo. Agora, o programa captura o centro da elipse e ele espera que eu arraste o meu cursor e clique num terceiro ponto para determinar a dimensão desse objeto. Observe agora que eu posso dar valores a esses arcos determinando as dimensões da minha elipse, desde que eu entenda que na indicação do segundo eixo, o valor sugerido corresponde à metade do valor do eixo. Assim, se eu quiser, por exemplo, um eixo de 6 metros, eu devo digitar 3 quando o programa me pedir a dimensão deste eixo. Comando elipse. Acesso o comando. Está aqui. Agora eu devo especificar as dimensões desse eixo. Eu vou fazer isso como se eu estivesse desenhando uma linha normalmente. Então, clico num ponto e agora eu quero um eixo de 2 metros, arroba 2,0. Observem que eu digitei na linha de comandos 2,0, Enter. Então pronto, o programa registrou que a dimensão do primeiro eixo é de 2 metros. Agora ele pede que eu indique a dimensão do segundo eixo. Então, se eu quiser que este eixo tenha, por exemplo, 3 metros, eu devo digitar arroba 0,1.5. Ou seja, a partir do eixo da elipse, o meu cursor vai deslocar 0 unidade em x, 1 unidade e meia em y. Então observe que ele vai sair do centro, deslocar 1 unidade e meio em y, Enter. Então está aqui uma elipse de 2 por 3. Mais uma vez, agora elipse, clico no primeiro eixo, eu quero que esse eixo tenha 1 metro, então arroba 1,0, Enter. Eu quero que esse segundo eixo aqui tenha, por exemplo, 4 metros. Então, arroba 0,4. Eu também poderia digitar 0,-4. O que aconteceria? O cursor iria descer, certo? Ele iria caminhar na direção negativa de y, porém, daria no mesmo. Enter. A figura ficou muito grande, eu vou reduzi-la, está aqui. Observe que se for do meu interesse, eu posso digitar uma elipse inclinada. Por exemplo, comando elipse, está aqui, pego o comando, clico num ponto, clico em outro ponto, está aqui, especifiquei o primeiro eixo em diagonal. Agora, mais uma vez, clico em outro ponto. Está aqui a minha elipse inclinada. Neste caso, eu não estabeleci os ângulos de inclinação da minha elipse. Porém, eu posso recorrer ao método das coordenadas polares para desenhar uma elipse com inclinação específica. Por exemplo, comando elipse, peguei, está aqui. Eu vou iniciar a minha elipse neste ponto.
Eu quero que o primeiro eixo tenha 2 metros e que essa linha fique inclinada a 45 graus. Então, por exemplo, arroba 2 menor que 45. Está aqui. Especifiquei o primeiro eixo. Se o primeiro eixo foi desenhado a 45 graus, é lógico que o próximo eixo deverá ser desenhado num ângulo que seja múltiplo de 45. Então, por exemplo, arroba 1.5 menor que 135. Enter. Está aqui uma elipse inclinada a 45 graus, ou melhor, a um ângulo múltiplo de 45 graus. É simples. Ainda na barra de ferramentas Draw, abaixo do comando elipse, eu tenho o comando arco de elipse. O funcionamento é muito simples, é muito similar ao comando elipse. A diferença é que, como o próprio nome diz, eu posso utilizá-lo para desenhar um arco de elipse. Então, vejam como é simples. Está aqui, comando arco de elipse, peguei o comando. Primeiramente, ele vai pedir que eu especifique as dimensões dessa elipse. Ele não vai desenhar a elipse por inteiro, a não ser que eu queira. Então, inicialmente, eu vou estabelecer as dimensões dos eixos dessa elipse. Por exemplo, cliquei num ponto, arrasto, cliquei em outro ponto. Está aqui, especifiquei o primeiro eixo. Observem aqui, o programa capturou o centro da elipse e ele agora pede que eu especifique o segundo eixo. Está aqui. Pronto. Uma vez especificado o segundo eixo, ele agora pede que eu determine aonde esse arco vai começar. Então, arrasto aqui na dimensão 0 grau, cliquei. Observe agora que eu estou construindo o arco da minha elipse. Então, no momento em que eu parar o meu desenho, o programa para de desenhar a elipse. Cliquei. Pronto. Eu tenho aqui o meu arco de elipse. Mais uma vez. Comando arco de elipse, peguei o comando, cliquei no primeiro ponto, cliquei no segundo ponto, estabeleci as dimensões do eixo da elipse. Arrasto para estabelecer a medida da metade do segundo eixo. Então, está aqui, cliquei. Pronto. A elipse agora tem as dimensões indicadas. O programa agora quer saber aonde o meu arco vai começar. Então, digamos, se eu quero começar este arco aqui em cima. Coloquei na posição, cliquei. Ele agora quer saber aonde o meu arco vai terminar. Então, está aqui. Arrastei, trago, clico novamente. Então, muito simples, está aqui o meu arco de elipse. Agora é com você.